Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o vídeo então de leitura de janeiro de 2019. Foi um mês bastante corrido, com muitos prazos de entrega de trabalhos e coisas assim. E eu também fui apresentar um trabalho num evento na Alemanha, o que foi muito legal e assustador ao mesmo tempo. E também muito tempo do meu mês foi dedicado então a preparar essa apresentação e tal. Então foi um mês que eu não li tanta coisa assim. E muitas das coisas que eu li são relacionadas ao mestrado mesmo. Mas vamos lá então, conversar sobre as leituras. Eu comecei o ano lendo Quando Marina Abramovic Morrer, uma biografia. Tentei começar com algo que eu provavelmente gostaria de ler, e eu de fato gostei. Essa biografia é escrita pelo James Westcott, publicada pelo Sesc, e a tradução é Thiago Novaes. Esse daqui é um livro que eu já estava com vontade de ler desde que eu li a autobiografia da Marina Abramovic, que foi um dos meus livros favoritos de 2017. E a Marina é uma figura que me instiga, que me inspira, que, enfim, sobre a qual eu queria saber mais. Infelizmente eu nunca tive a chance de ver nada dela pessoalmente, coisa que eu ainda pretendo fazer na minha vida. E enfim, esse aqui é um livro bom, tá? A verdade é que eu acho que se eu não tivesse lido a autobiografia dela antes, esse aqui provavelmente seria um livro favorito. Só que eu acho que a autobiografia, por ter as impressões dela, por ter esse lado dela falando dos sentimentos, do que ela percebeu, dessas coisas assim, é um livro que tem um poder, uma força muito maior do que essa biografia aqui. Porque essa biografia é uma terceira pessoa falando sobre ela. Ainda que eles fossem relativamente próximos, ele tenha feito muitas entrevistas, ela aceitou o projeto, colaborou com o projeto dele. É óbvio que é muito diferente a gente ouvir uma artista falando sobre si mesma, fazendo arte, talvez, sobre si mesma, fazendo literatura sobre si mesma, e um olhar de um terceiro. Eu não diria que as versões se contradigam ou algo assim. Eu acho que elas se complementam, porque aqui a gente tem uma visão externa e, de certo sentido, esse livro aqui ele é mais... ele dá conta de uma coisa maior. Ele vai falar sobre críticos e como críticos estavam recebendo, ele vai falar sobre esse outro lado que obviamente não é algo que passa tanto pela autobiografia, né? Ele vai falar sobre a recepção dela, sobre coisas que estavam além da vida dela, mas que são relacionadas à obra dela de alguma forma. Isso é muito legal. Mas o livro tem toda a parte sentimental e individual, emotiva, que a biografia não tem. Então eu acho que nesse sentido eles se complementam e ele é uma leitura legal, sim. Eu não teria assim nada que eu criticaria nele, que tenha me incomodado profundamente nele. É só que eu acho que depois de ter lido a autobiografia, ele é um pouco menos impactante, assim. A autobiografia chama Pelas Paredes, falando nisso. Eu acho que eu não tinha falado isso ainda, tem vídeo pra ele aqui no canal, eu vou deixar o link aí embaixo também, caso alguém queira dar uma olhada. Mas uma coisa que eu acho interessante, a autobiografia conta mais um pouco de depois, porque ela foi feita depois do que essa daqui, né? Essa aqui termina antes, digamos assim. E então tem essa questão também, né? A gente sabe um pouco mais de tempo na autobiografia. Mas é um livro que eu indicaria pra quem gosta dela. Uma coisa que eu gostei dessa edição que tem muitas fotos boas, assim. Eu acho legal, fora que a edição é linda, né? Ela tem essa lombada que fica morte ou vida, dependendo de como você mexe ela. Então é muito legal. Bom, depois disso eu li o que deu para fazer em matéria de história de amor, da Elvira Vinha. Esse daqui não foi o livro que eu que trouxe pra cá, foi o Alisson que trouxe pra cá, na realidade eu peguei da pilha dele. A gente vai ter que trocar livros, porque as pilhas não são tão grandes assim, né? É um livro que é meu, na realidade. Ele trouxe um livro meu que tá autografado, inclusive, pela Elvira Vinha. É a primeira coisa que eu leio dela. E é um livro que eu já tinha vontade de ler faz bastante tempo. Eu comprei faz bastante tempo, inclusive. Não tem a data aqui, mas eu
Chuto que deve fazer uns 4, 5 anos, pelo menos, que eu comprei esse livro. E esse foi o tipo de livro que a gente demora um pouco para engatar, assim, para entender os personagens, para se apegar, mas eu gostei muito dele depois de um tempo. Depois que você se acostuma com ele, eu gostei muito dele. A gente tem essa narradora, a gente não sabe o nome dela, e ela tá envolvida com um cara chamado Roger. E a gente não tem, assim, detalhes do relacionamento, a gente sabe que há um envolvimento, de certa forma, romântico, mas que não parece ser aqueles casais tradicionais, assim, então, parece ter uma coisa meio não resolvida, inclusive entre os dois, assim, as coisas não tão limpas, então... E parte do que essa mulher faz é ajudar o Roger a cuidar do apartamento deixado pelo pai dele, depois do pai dele ter falecido. Então ela vai pra lá e tenta limpar e fazer toda essa coisa com as coisas pessoais e tal. E ela vai tentando reconstruir o que teria sido a vida desse casal, dos pais do Roger e do irmão desse pai, né, do tio do Roger e tal, que são pessoas que imigraram da Alemanha pro Brasil e que pareciam talvez... Tem um certo charme, uma certa excentricidade no jeito de vida que eles tinham e tal. E ela conhece eles brevemente, quando eles já são mais velhinhos e quando todo esse charme já acabou, digamos assim. E ela tenta então recuperar o que teria sido essa vida através desses objetos, através dessas narrativas e coisas que se ouve, ao mesmo tempo que ela está tentando se entender a relação dela com o Roger e lidar com tudo isso. Então a gente tem tanto essa parte dela lidando com essa coisa bem material e lidando com o relacionamento dela com o Roger, a gente também tem essa tentativa de ficção, essa tentativa de reconstrução que ela faz dessa família. É muito legal como essas coisas vão se intricando, como ela vai fazendo essa construção, porque é uma construção imaginativa, criativa até certo ponto, e como ela vai mudando conforme a vida dela também vai mudando. Então tudo isso é muito, muito, muito interessante. Eu fui me apegando aos poucos a esses personagens, principalmente esses personagens sobre os quais a gente sabe tão pouco, mas a gente sabe tanto, parece ao mesmo tempo. A gente sabe tantas versões, tantas impressões sobre eles, né? Apesar de saber tão pouco sobre eles mesmos. E o final eu achei muito interessante, assim. O final eu achei arrebatador, achei bem, bem forte. Fiquei com vontade de ler outras coisas da Elvira. E ela deixou, né? Ela já faleceu, mas ela deixou alguns livros e tal. E é uma autora que eu recomendaria, o livro que eu recomendaria. Foi uma surpresa, assim. Não achei que ia ser outra coisa. Foi bem legal. Bom, depois disso, eu li essa biografia aqui, Eine Wiener Hinbiedermeier Drama e Obert die Welt. Quem escreveu foi a Gabriele Habinger, em alemão, e a tradução seria A Vienense do período do Biedermeier que conquistou o mundo. Essa aqui é a biografia da Ida Pfeiffer, que é a escritora que eu estou estudando no mestrado. Vocês podem ver que tá cheio de coisinhas, assim. O livro também tá todo escrito, sublinhado e tal. É um livro bem importante para minha dissertação. Então, quem não sabe, eu estou estudando a Ida Pfeiffer no mestrado, eu faço mestrado em estudos literários. Ela é uma vienense que viajou bastante, e viajou entre 1842 e 1858. E ela viajava sozinha, o que é bastante impressionante para a época. Ela escreveu 5 livros, cada livro para cada grande viagem que ela fez pelo mundo. E eu tô me concentrando, a minha pesquisa, né, concentra no terceiro livro dela, que é o livro em que ela relata a primeira volta ao mundo que ela fez. Principalmente nos primeiros capítulos desse livro, que é quando ela narra a experiência dela no Brasil. Então eu tô trabalhando com a análise e a tradução desses capítulos. São cerca de, sei lá, umas 100 páginas mais ou menos do livro. E tá sendo bem interessante. É uma figura que eu acho bastante curiosa, assim. Ela tem essa cara bem de vó, bem de senhorinha e, enfim,
fez o que ela fez, assim. É um livro bem legal, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber coisas sobre a Ida Pfeiffer, não existe muito material sobre ela, existem algumas cartas e alguns relatos, e obviamente o que ela escreveu, mas se a gente compara com o que a gente sabe sobre o Humboldt, o Darwin, que eram dois autores ali mais ou menos na mesma época, o Humboldt um pouco antes, o Darwin um pouquinho depois, a gente percebe que a gente sabe muito menos sobre ela do que a gente sabe sobre os dois, né? Tanto por ausência de dados, falta de manutenção de materiais e tal. Mas a Gabriele Habinger, que é uma professora da Universidade de Viena, fez um trabalho muito legal de lidar com o dado que existe, de tentar fazer essas costuras enfim, é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Caso alguém leia alemão, é um livro que eu acho que eu recomendo, caso alguém tenha interesse em saber mais sobre a Ida e tal. Bom, depois disso, eu acho que os outros dois livros que eu li esse mês também são pro mestrado. Um deles eu li no Kindle, que é o Imperial Eyes, Travel Writing and Transculturation, da Mary Louise Pratt, que saiu pela Routledge. Esse aqui é um daqueles livros bem canônicos para quem estuda literatura de viagem e questões imperialistas e etc. A Mary Louise Pratt é uma professora americana, eu não lembro mais a universidade que ela trabalha, mas é uma universidade dessas grandes, e ela vai se questionar um pouco sobre a construção da América a partir do ponto de vista desses viajantes europeus e tal. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, que eu acho a Ida, por exemplo, essa escritora que eu estudo, uma escritora bem fascinante, uma figura bem fascinante, o que não quer dizer que ela não tenha seus momentos imperialistas, o que não quer dizer que ela não esteja vendo os lugares que ela conhece a partir desses olhos eurocêntricos e tal, né? E, enfim, eu li no Kindle Imperial Eyes, ele já foi traduzido, mas se eu não me engano tá bem difícil de encontrar a tradução também. E é isso. O último livro que eu li, então, no mês foi A Viagem do Beagle. Esse livro daqui. Ele não é o livro do Darwin, tá? O autor é o James Taylor. O subtítulo é A Extraordinária Aventura de Darwin a bordo do famoso navio de pesquisa do Capitão Fitzroy. Saiu pela EDUSP com tradução do Gilson César Cardoso de Souza. É um livro muito bonito, a capa dura, tem essa cinta aqui, folha de guarda e tal. É um livro que eu comprei na feira do UFPR em promoção, foi relativamente barato. E é um livro em que o autor vai recuperar um pouco a história do barco, de como se faziam as embarcações, como é que era esse rolê de viagem para pesquisa, né, nessa época, desses naturalistas e tal. O meu interesse nele era um pouco pegar esse contexto da viagem, de como esses escritores tipo Darwin, tipo Humboldt, tipo tantos outros viajavam para fazer suas pesquisas científicas e tal. É mais ou menos a mesma época que a escritora que eu estudo está viajando, né? E tem então um pouco essa coisa que eu queria saber. Talvez seja um livro um pouquinho mais marginal para minha pesquisa, mas ainda assim foi uma leitura interessante. Ele é bem, assim, eu não diria tanto que ele é um livro típico de entretenimento. Óbvio que as pessoas que se interessam por esse tipo de tema vão achar legal ler o livro. Mas a escrita dele é um pouco direta e seca para você saber a informação. Não tem muito charme de escrita, nem nada desse tipo. É um livro que vai direto ao ponto. Mas eu acho que pode ser interessante. Fora que tem todas essas ilustrações e etc, que são bem legais, então também vale a pena caso alguém se interesse por esse tipo de tema. Eu acho que é um livro bem legal. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as leituras do mês de janeiro. Não é tanta coisa assim, mas já é bastante coisa, né? Tinha uns livros grandinhos, então... E fora que os livros que a gente lê pra estudo eu vou fazendo anotação e tal, então também são leituras um pouco mais... com uma velocidade um pouco mais lenta, né? Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Me contem também caso tenham lido alguma coisa legal, o que vocês acharam. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.